Acho que agora a gente vai começar a parte mais pesada da entrevista. Nós vamos falar sobre um assunto que na verdade, me fez procurar o senhor, que é a questão do luto. A gente experienciou um luto muito pesado quando a Mila partiu. A gente sofreu muito. Foi difícil a gente lidar com isso. E a gente, por muitas vezes, se sentiu assim, sem orientação ou até sem informação. Sem saber até, muitas vezes, até para quem recorrer. Fala sobre morte sempre é difícil, né? Eles entendem quando a gente está de luto? Entendem. Eles têm esse conceito do luto? Eles têm de uma forma muito mais inteligente que a gente, né? Eles não têm esse sofrimento que nós temos. Eles sentem a perda, mas não dessa forma. O luto em psicologia, né, luto animal, ele é designado como luto não reconhecido, luto não oficial, né? Por quê? Porque quando morre uma pessoa que a gente ama muito, a gente chora, a gente sofre, as pessoas vêm consolar a gente. Quando morre um animal, você fica quieto. Porque quando você começa a expor essa dor ao julgamento, é chamado de luto não autorizado. Então, as pessoas falam, puxa, você está chorando por causa de um cachorro? Se fosse um filho, se fosse teu pai, fosse tua mãe. Esse é os piores Mas é comentários só um que cachorro, por que podem que você ter está nessa hora. chorando? Olha, eu vou te dizer que As pessoas falam isso, eu já ouvi isso. isso. Então, as pessoas ficam quietas. E aí que a dor se torna visceral do luto animal. Essa pauta que você colocou, ela é importantíssima de ser esclarecida. A dor não se compara com o humano, porque as coisas são diferentes. Sim. Mas, do ponto de vista da intensidade, muitas vezes é até pior. Porque o animal é mais importante? Não. A forma de sofrer o luto do tutor é maior quando é de um animal do que quando é de um familiar. Muitas vezes porque o sofrimento é em silêncio. Porque você é socialmente obrigado a reprimir aquilo. Exatamente. Não posso falar. Porque vão me julgar. Se eu chego na empresa e falo que, nossa, eu preciso melhorar meu rosto, porque eu chorei o dia todo, se eu falo Tô que o chorando, cachorro... vou virar o piada pessoal do vai virar setor. piada do setor. Fica quieto aqui, ó. E esse ficar quieto, né? Nós que trabalhamos com saúde psíquica, sabemos o impacto que é ficar quieto das nossas emoções, né? E a gente mesmo buscando uma vida de equilíbrio, até equilibrar as relações, foi importante a gente conversar sobre equilibrar a relação com o animal. É impossível não sofrer nesse momento, né? Impossível, impossível, impossível. O animal representa muito na vida da gente. Às vezes, mais que uma pessoa. Porque morre um familiar, por mais que se ame esse familiar, é impossível você não ter tido nenhuma desavença com ele em algum momento da vida. Que desavença você tem com o cachorro? Comer um chinelo. O xixi no lugar errado, comer o teu cinto? Então veja, foi amor, amor e amor durante 15 anos. Meu amigo, quando esse cachorro vai embora, como é que eu fico? É difícil, doutor. Percebe? É muito difícil. Então a gente tem que olhar o luto do animal com muito respeito, com muito cuidado, de uma forma terapêutica. Inclusive, eu recomendo muito para os meus clientes a busca de uma ajuda psicológica. Procure um psicólogo, procure um psicanalista, fale da sua dor. É importante, então, buscar um profissional nesse momento? Muito. Porque é uma coisa que não se fala também. Não, muito. Bom, A gente é ensinado a engolir o choro e calar a boca e seguir a vida, porque é só um cachorro, é só um gato. é por isso que a gente está doente, né? Não, não é só um cachorro, não é só um gato. Ele representa algo muito maior do que o que ele é de fato. E esse luto não tratado, ele pode nos adoecer e, consequentemente, se a gente tiver outros animais, adoecê-los também, né? O que eu mais vejo é, morre alguém na família, o cachorro adoece. Mas não é porque a pessoa morreu, é porque ele está absorvendo o luto de quem ficou. Me identifiquei. Me identifiquei. E você precisa, no luto, ressignificá-lo. Ressignificar é olhar com outro olhar a tudo que nos acontece, né? Dar um lugar para esse luto, que tem uma duração de 3 meses a 2 anos, né? Esse é o normal, né? Mas ele tem que passar. Né? Mas ele tem que ser ressignificado, né? E uma ajuda psicológica é extremamente bem-vinda. Bom, aliás, um psicólogo eu recomendo para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para o porteiro do prédio. Eu faço terapia para todo mundo, como autoconhecimento, né? Quem não tem as suas questões, num momento de dor aguda, por que não? Verdade.
E assim, o senhor falou da passagem do luto, que ele tem um período médio. Como que se lida com pensamentos de culpa possíveis? Porque é muito comum a gente cair na tentação de alimentar pensamentos. Ah, se eu tivesse percebido que ela estava doente antes. Ah, se eu tivesse em casa. Ah, se eu tivesse levado no veterinário antes. Como que a gente lida com essas culpas? Porque a gente vem de uma sociedade judaico-cristã, em que desde pequena a gente ouve assim: Jesus morreu por tua causa. A culpa é inerente da nossa sociedade. A gente é colocado culpa desde criança em tudo. Na morte do animal não seria diferente. Mas isso é um problema que vem lá de trás. O Gasparetto dizia que culpa é orgulho. Por que culpa é orgulho? É eu querer ter tido uma posição, uma atitude diferente que a que eu pude ter naquele momento, agora tendo o conhecimento que eu tenho. Então, a culpa nada mais é que orgulho e arrogância. Entendi. Né? Infantilidade. A gente pode... A nossa sociedade, a gente sente culpa por tudo, pode ver. A gente está sempre culpado por alguma coisa. Sempre tem um se culpado. choveu, se não choveu. Isso faz parte da nossa doença psíquica. Entendi. E assim, essa questão do luto. Nesse momento, a gente deve alimentar memórias, ficar vendo foto, revisitar bons momentos, ou a gente tem que colocar isso de lado, ou isso é uma questão individual? É individual, mas relembrar bons momentos sempre, né? Olhar para uma foto, falar, nossa, aquele dia lá no Parque do Ibirapuera, o quanto a gente brincou, isso é maravilhoso, isso é saudável, né? O que Isso não é, ajuda? ajuda. O que não é, eu vou te contar uma história. Uma vez eu fui atender um cliente e ele falou assim: Marcos, vamos lá no meu quarto que o cachorro está no quarto. E ele falou assim: tá vendo aquela caixinha lá em cima do armário? Eu falei: tô. São as cinzas do meu cachorro que morreu. Todo dia, toda noite, eu fico olhando para aquela caixinha, eu fico pensando no cachorro. Nessa situação, Davi, eu acho que não é saudável. É você alimentar uma dor que não faz sentido. Até porque a dor é inevitável, mas o sofrimento É escolha. é escolha. Ele não está alimentando uma dor, melhor dizendo, ele está alimentando um sofrimento, porque ele ficava revivendo de uma forma melancólica a relação que ele tinha com o animal. Eu percebi, eu senti naquela fala dele que não eram momentos de alegria. À noite, quando ele acordava, às 3 da manhã, e olhava para as cinzas do cachorro. Quando morre um familiar, faria sentido eu colocar cinzas no meu quarto desse familiar e ficar cultuando isso? Não. Pra forma como eu vivo, como eu penso, não. Eu também. Assim, eu vou até abrir para o senhor. A gente cremou a Mila e a gente guardou as cinzas dela. Estão em casa guardadas, mas não estão no local onde eu as vejo todos os dias. Está guardada aí no armário lá, porque ela tem um propósito muito específico. Quando a gente realizar um sonho de família, de construir nosso cantinho no interior, a gente vai colocar as cinzas dela embaixo de uma árvore que vai estar na frente da casa. Tudo bem. Isso é um objetivo. Mas ela não é cultuada. Não, ela só tá lá. diuturnamente. Ela só tá lá guardada. As lembranças que esse tutor tinha eram baseadas nesse símbolo Entendi. da morte, né? Enquanto as lembranças têm que ser da vida, né? Então, assim, a questão da gente superar, ressignificar, se resignar, isso tudo passa por um apoio profissional, mas também tem algumas coisas práticas do dia a dia que a gente pode fazer para se ajudar, não tem? Uma delas, fé. O quanto é importante a espiritualidade, né, nessa hora. A crença aí é individual, mas na crença de uma passagem e não de um fim, de um reinício, de uma nova vida, é individual, né? Mas a fé é importante. Sem dúvida. A fé me motivou em muitos momentos da minha vida difíceis e muitas vezes me colocou nos trilhos. A fé da existência de uma inteligência superior que olha por nós, importantíssimo nos momentos de dor e sofrimento. Muito importante essa mensagem, gente. Deixa uma mensagem de conforto para quem está vivendo um luto, para quem está vendo essa live, está emocionado, ou chorando, ou passando por um momento difícil. Eu acho que a grande mensagem é aceitar, utilizar esse verbo da melhor forma possível. Aceitar a passagem do animal, que para mim só existe
um fim para quem acha que depois do fim não existe um recomeço, né? E guardar desse animal as grandes lembranças, né? Se o animal viveu 15 anos com você, guarde a brincadeira com a bola, né? O passeio no Ibirapuera, aos domingos. Coloque esse animal no seu coração, né? E pare de sofrer pela sua ausência, porque na medida que a gente coloca o animal no nosso coração, ele passa a viver dentro da gente. E a partir daí o sofrimento ele diminui muito. Não estou dizendo a dor. A dor sempre vai existir da perda, né? Da passagem do animal. Mas o sofrimento é mensurável. A gente pode administrá-lo de uma forma melhor. Esse é o recado para o luto, para as pessoas que sentem visceralmente a dor da perda de um animal. Isso é muito sério, né? Isso deveria ser mais respeitado, né? A gente desconsidera esse sentimento, essa dor nas pessoas. Mas a partir dessa mensagem, para quem ouvir, eu acho que vai ser uma ressignificação do luto animal. Maravilhoso. Muito obrigado. Só uma